Fala, meu querido aluno. Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma revisão voltada para PMMG, beleza? Então, pega um papel, pega uma caneta. Tem muita coisa, turma, que a gente vai revisar aqui e rever, até mesmo para quem tem dificuldade aí do zero, começar realmente a engrenar na parte de raciocínio lógico, beleza? Lembrando, turma, já segue lá no Instagram, professor Ian Ribeiro, segue o Instagram do Monster também, monster.concursos, se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações para você não perder nenhuma aula de raciocínio lógico comigo, beleza? Então, pessoal, olha só. Hoje eu vou comentar com vocês a respeito de conjuntos, tá? E aí a gente vai construindo toda a teoria juntos e você vai perceber que é bem tranquilo isso daí. Você precisa, turma, diferenciar um ponto. Qual que é? Quando a gente fala conjuntos, tem duas possibilidades do edital trazer isso daí para você, tá? Primeiro, ele pode trazer como conjuntos numéricos, e aí ele tem que trazer lá especificando conjunto natural, conjunto irracional, real, conjunto inteiro e assim sucessivamente, tá? No edital, ele vem especificamente colocando conjuntos numéricos. Então você tem aquelas noções de frações, operações, MMC, dízima periódica e assim sucessivamente. Quando você pega um edital que ele coloca para você assim, ó, noções de conjuntos, teoria dos conjuntos, relações arbitrárias envolvendo pessoas, lugares, valores fictícios, nós temos um tópico que é teoria dos conjuntos mesmo, é diagramas lógicos, tá? A gente pode colocar assim, tem situação que diagrama lógico cai em lógica de argumentação, mas a gente vai ver realmente diagramas de Venn e tudo mais. O que você precisa saber, turma? Ó, quando eu falo conjunto, isso aqui tem um significado primitivo, tá? Por quê? Porque nada mais é do que uma coleção de elementos. Coleção de elementos. Turma, conjunto é um conceito primitivo, é um agrupamento de coisas, agrupamento de elementos, coleção, tá? Só que esses elementos, eles precisam ter pelo menos uma característica em comum, tá? Você não vai encontrar um conjunto onde você não tenha pelo menos uma característica em comum. É você pensar, sei lá, um humano e um alienígena, dois elementos que não fazem parte, não têm características em comuns. Pensando assim, a grosso modo, entendeu? Sempre vai ter uma característica em comum. Tendo isso em mente, turma, você pode pensar assim, ó, conjunto de soldados, conjunto alfabeto, conjunto de pessoas que trabalham na sua empresa e assim sucessivamente, beleza? Como que você representa um conjunto? Então, existem formas de representação de um conjunto. E são três, tá? Dependendo da banca, como a gente está falando da PMMG, você tem que saber as três, porque de fato existem as três possibilidades de cair para você esse tipo de questão que a gente vai ver daqui a pouco. Tranquilo? A primeira forma de representação, turma, a gente coloca sempre uma letra maiúscula para um conjunto. Nós dizemos que é por extenso e entre chaves. Por extenso e entre chaves, tá? Numa situação dessa, o que acontece? Você vai descrever um conjunto elemento por elemento. Então, se eu falo, por exemplo, assim, ó, conjunto de professores do Monster,
Eu posso representar por extenso e entre chaves? Posso, desde que eu escreva elemento por elemento. Então, eu coloco aqui Davi, Lucas, R10, eu posso colocar Ninja, eu, todo mundo, tá? E aí, ao final, você fecha chaves. Tranquilo? Olha, interessante porque eu coloquei 3 pontinhos ali. Entre um ponto e vírgula e outro, poderia ser só vírgula? Poderia. Normalmente a gente coloca ponto e vírgula para quando você não pegar, para quando você pegar uma situação que tenha números, você não achar que é tipo 1,5, tá? Você tem ali 1, 5, 6, como elementos separados. Show de bola? Lembrando que esse ponto e vírgula aqui, ó, turminha, funciona como elemento separador, tá? Elemento separador. Show de bola? Então, nós temos essa relação envolvendo por extenso e entre chaves. Além disso, eu tenho uma outra possibilidade de realizar essa representação, tá? Ao invés de escrever, turma, o conjunto por extenso e entre chaves, lembra que vai haver pelo menos uma característica em comum? Essa característica, ela define uma determinada propriedade. Então, por exemplo, ao invés de escrever todos os nomes de todos os professores do Monster, eu posso simplesmente escrever isso daqui, ó. O meu conjunto A, ele é formado por X elementos, tal que, essa barrinha ela recebe o nome de tal que, e tem o sentido de explicação, tá? Tal que X é professor do Monster. Percebe que eu estou descrevendo todo o conjunto sem escrever o nome de todo mundo. Mas, no fundo, você sabe que esse conjunto é formado por Davi, Lucas, Ninja, R10, o Ruiter, tá? Então, você consegue descrever por uma propriedade. Eu coloco o X, a leitura é como se você tivesse um único elemento, mas a gente escreve no singular, mas a leitura ela é no plural, tá? Então aqui, ó, sempre você vai ter um X, um novo X e assim sucessivamente. Show de bola? Além disso, turma, eu tenho uma representação, e essa vocês já sabem, que é uma representação por diagramas, tá? Esses diagramas, eles são diagramas de Venn. Então, você tem ali diagramas lógicos e você também tem um nome como diagramas de Venn. Beleza? Nessa situação, diagramas são o quê? São regiões, tá? E normalmente são regiões, de fato é região geométrica. Eu já vi situações de você ter quadrado, você ter um círculo que é perfeito. E o normal é você ter elipse. Tá? Não sei porquê, mas é normal você descrever por elipse ou círculo mesmo. O que é isso aqui, turma? O meu conjunto A não é um conjunto de professores do Monster. Eu descrevi por extenso e entre chaves e eu descrevi por uma propriedade. Beleza. Eu posso, turma, pegar todos os meus elementos e alocar em uma região. Essa região é justamente o nosso diagrama. Então, aqui dentro estaria o elemento Davi, o elemento Ian, o elemento Lucas e todo mundo, tá? É uma forma de representar. Mas aí você vai pensar assim, ué, Ian, mas aí fica chato, é muito mais fácil você escrever por extenso entre chaves do que você colocar uma bola e colocar o nome de todo mundo. Realmente. É aí, turma, que você vai perceber que lá nas operações envolvendo conjuntos, ao invés de utilizar os elementos por extenso dentro do diagrama, eu coloco a quantidade de elementos que tem o conjunto. Então, por exemplo, vamos considerar que no Monster tenha 50 professores, um exemplo, tá? Não sei a quantidade, mas vamos pensar, 50 professores.
eu represento o meu diagrama e eu indico que o diagrama é o A. Então, aqui você tem professores do Monster. E essa região, ela comporta 50 elementos. Então, ao invés de você utilizar o nome, você indica a quantidade. E isso vai facilitar na hora das operações. Tranquilo? Você vai perceber que você vai sentir mais facilidade resolvendo dessa forma. Tranquilo? Tem algumas observações aqui, ó, turma. Primeira observação que você precisa ter é que, dependendo do texto, você vai ler algo como conjunto universo, tá? O nome, ele é intuitivo. Porque quando você lê assim, ó, conjunto universo, você vai pensar, ué, conjunto universo dá uma ideia de todos os elementos. É o universo, é tudo, de fato é, tá? Então, ó, conjunto universo, todos os elementos. Não importa, tá? É todo mundo. Esse conjunto universo a gente representa por uma letra U, o grandão, beleza? Segunda observação. Conjunto unitário. Aqui você tem que ter um certo cuidado. É simples, mas eu já vi gente errar. Quando eu falo conjunto unitário, não é que é o elemento 1, porque às vezes a pessoa acha assim, ó. Por exemplo, se você pegar lá o círculo trigonométrico, ele é um raio unitário. Então, ele é um raio igual a 1. Mas quando eu falo conjunto unitário, é um conjunto com um elemento. É um conjunto com um elemento. Não necessariamente o elemento 1. Bota isso na sua cabeça, tá? Então, você pode indicar, por exemplo, aqui o conjunto A, onde ele tem o elemento 2 e eu fecho. Acabou. Tranquilo? Terceira observação é quando você tem o conjunto vazio. É intuitivo, porque você vai pensar que o conjunto vazio é aquele conjunto que não tem elemento. Não tem elemento. Como que você representa? Não cometa o erro, turma, de colocar isso daqui, ó. Tá? Achar que o zero é a ausência de elemento, porque na matemática a gente fala o zero, pô, o zero não tem quantidade, tá? Então, se eu somo zero, eu não estou somando nada, é a mesma coisa que vazio. Só que aqui a gente está em conjunto, então a gente tem uma descrição de elementos. O zero, ele pode ser um elemento. Se eu quero indicar um conjunto vazio, tem duas possibilidades. A primeira, você não coloca nada. Você percebe que dentro do conjunto não tem ninguém. Ou você pode dizer que o conjunto A é dado dessa forma, tá? É um zero cortado, mas na verdade é uma letra norueguesa, certo? Que indica a ausência de elementos. Alinhado a isso, turma, e antes da gente ir para as questões, que de fato é o que interessa a gente, nós precisamos ter uma noção das operações. Então, nós temos aqui, ó, operações entre conjuntos. Operações entre conjuntos. Lembrando, turma, que são 3 principais operações, tá? A primeira operação é quando você tem a interseção. Ian, eu já ouvi falar intersecção, mesma coisa. Você pode encarar que é a mesma coisa, tá? E você precisa entender, turma, que a interseção é um conjunto formado a partir dos elementos que são comuns. Então, é algo que é comum aos conjuntos que você está tendo como referência, beleza?
Como que você indica isso daqui? De duas formas. Como assim? Primeiro, você pode encarar um texto como linguagem corrente, e na linguagem corrente você vai encontrar um conectivo i. Segundo, é quando você tem de fato uma representação simbólica. Então, por exemplo, eu quero a interseção entre o conjunto A e B. Olha como é que eu falei, A e B. É o A interseção B, tá? Então, isso daqui é o nosso símbolo de interseção. Para a prática, olha só. Eu tenho aqui o conjunto A 0, 1, 2. Eu tenho aqui o conjunto B 0 e o 3. Eu estou pedindo a interseção entre A e B. Tá? Faz as chaves bonitinhas aí. Você percebe que o único elemento que é comum é o 0. Então, quando eu indico a operação de interseção, eu só tenho aqui o 0. Eu não tenho outro elemento. E lembrando que isso daqui não é vazio, isso daqui é o quê? Unitário. Beleza? Pega essa representação, porque isso daí é extremamente necessário. Segunda operação é quando você tem, turma, um conjunto que é chamado diferença. Outra coisa, ó, antes da gente continuar, anota aqui. Se você tem a interseção entre dois diagramas, você pode representar assim. Beleza? Lembra que eu falei que quando você coloca diagrama, você indica a quantidade, porque é mais fácil de você visualizar. Duas coisas. A interseção é essa regiãozinha aqui, ó. Porque, de fato, é o que tem em comum entre o conjunto A e o conjunto B. Se você observar, quantos elementos tem na interseção? 1. Então, aqui eu venho e indico a quantidade 1. Porém, não é o elemento 1. Eu não estou colocando esse aqui, não. Tá? Eu estou indicando que naquela região eu tenho um elemento. Que elemento é esse? O 0. Ponto. Mas a gente indica só a quantidade mesmo. Show de bola? No conjunto diferença, você precisa entender, turma, que você vai ter o que a gente chama de elementos exclusivos, tá? A noção de exclusivo, ela é dada dessa forma, ó. A menos B, B menos A. Como assim? Isso aqui é o que tem em A e não tem em B. Você percebe que quando eu falo assim, o que tem em A que não tem em B? Eu não estou indicando que eu quero elementos exclusivos exatamente, tá? Porque você pega como referência esse A e esse B. Aí você vai olhar, poxa, o que tem no conjunto A que não tem no conjunto B? É o elemento 1 e 2. Então, aqui eu formo um novo conjunto, ó. 1 e 2, tá? Eu tenho esse resultado. E se eu indico B menos A, qual é a representação? É essa aqui, ó. O que tem em B e não tem em A. É o contrário, tá? Lembra que a leitura, turma, é feita da esquerda para a direita, tá? Então, a letra que vem primeiro, o conjunto que vem primeiro, eu quero o exclusivo dele. Tranquilo? Não entenda que diferença é você pegar, por exemplo, assim, ó, 0 menos 0, 0. 1 menos 3, menos 2. Não, tá?
você vai perceber que a diferença, a região exclusiva, ela é melhor visualizada também em relação ao diagrama. No B-A, só tem o 3. Ó, 3. É um conjunto unitário. Se você quiser representar isso daqui em diagrama, você vai perceber que vai ficar assim, ó. Olha só que interessante. Conjunto A, conjunto B. Coloca uma coisa na sua cabeça desde agora. Quando você indica esse tipo de conjunto, a primeira coisa que você vai fazer é começar pela interseção. Lembra que a interseção é a regiãozinha do meio, é essa daqui. Quantos elementos tem aqui? 1. Essa região aqui, ó, turma, que é a região que eu vou marcar de preto aqui, essa regiãozinha aqui, ó, faz um pontilhado nela. Só que eu não quero ela toda, eu não quero o A todo, eu quero daqui para dentro, ó. É como se você mordesse a maçã, tá? Essa região aqui, você percebe que é apenas da região A, de fato é, tá? E aí você vai olhar, como é apenas da região A, isso aqui é o nosso A menos B. Como é o nosso A menos B, você percebe que você tem 2 elementos ali, então eu posso vir aqui, ó, e indicar o 2. Começa a juntar as coisas, turma, porque você vai perceber o seguinte, se você pega o conjunto A por inteiro, quantos elementos o A ele tem? 3. Desses 3 elementos, você sabe que um deles está nessa região e 2 dos 3 nessa região. A mesma coisa você vai fazer, tá? Quando você pega essa parte do conjunto B aqui, ó. Só que, na verdade, eu não quero o B todo. Eu quero a maçã mordida, digamos assim. Nessa regiãozinha aqui, ó, turma, isso aqui é o nosso B menos A. É o que tem em B que não tem em A, tá? E você percebe que você tem quantos elementos? 3. Só que aí, ao invés de colocar o pontinho 3 aqui, eu vou indicar a quantidade. E eu venho e coloco 1. Faz sentido? Faz. Pega a bola B por completa. Eu sei que tem gente que falou não, mas faz. Pega a bola B por completa, turma. Percebe que a bola B representa o conjunto B. Quantos elementos tem o B? 2. Desses 2 elementos, um está no meio e um está exclusivo de B. Eu indiquei a quantidade. Você não precisa indicar necessariamente o resultado. Por que não? Porque quando você começa a pegar os exercícios, você percebe que você tem ali valores muito grandes. Tipo assim, a interseção tem 70, depois tem 28. Então fica ruim de você escrever tudo. Então por isso que você indica a quantidade. Beleza? Depois a gente vai começar a fazer os nossos exemplos aqui. Última operação, ela é chamada de união, tá? Turma, encara que a união é a junção entre os conjuntos. Como assim junção entre os conjuntos? Por exemplo, você tem um conjunto A, você tem um conjunto B. Eu vou fazer a junção. Percebe que ele virou uma coisa só? Eu uni os 2 conjuntos, tá? E é realmente essa representação que você precisa ter. A união é a soma dos conjuntos, mas não é somar valor com valor. É você pegar um conjunto e agregar ao outro. Quando você soma um ao outro, ele se torna um grandão, digamos assim. Tranquilo? 2 coisas, turma. Ó, na união, eu vou indicar aqui embaixo. Eu tenho 2 formas de enxergar. Pelo texto, em linguagem corrente, e você percebe a partícula do ou, e no formato simbólico, que é quando você utiliza um U, tá?
Então, isso daqui é o nosso símbolo de união. Tranquilo? Como que você faz isso na prática? Vamos lá. Você tem um conjunto A, 0, 1, 2. Você tem um conjunto B, 0, 3. Você tem um conjunto união de A e B. A leitura que é feita, A unido a B. Observe. Eu vou pegar os dois e vou formar um conjunto só. Você tem o 0 nos dois conjuntos. Vai repetir? Não. Primeira coisa que você vai ter que desmistificar aí, caso você ache que repita, tá? Porque parece tipo assim, eu tenho aqui o 0, 1, 2, eu tenho o 0, 3. Quando eu junto, vai ficar 0, 0, 1, 2, 3, porque eu juntei os dois. Mas o 0, ele é o mesmo nos dois conjuntos. O fato de ser o mesmo, o fato de ser a interseção, não tem a necessidade de repetir, tá? Então, você coloca uma observaçãozinha aqui, ó. Na união, não repete o elemento. Ponto. Beleza? Não repete o elemento. Tranquilo? Vamos para a primeira questão que você pode encontrar na hora da sua prova. Olha esse modelo de questão. Sendo os conjuntos não finitos, tá? A não infinito, é pensar assim. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B, 0, 1, 3, 4, 7, 8 e o conjunto C, 2, 4, 6, 8, 9. Então, o conjunto que representa a solução da operação tal, ó, a operação entre conjuntos, é igual a quanto? Primeira coisa, você precisa enxergar, turma, que existe aqui uma prioridade, tá? Então, você tem aqui um parênteses, é a mesma coisa de uma expressão numérica. Você vai chegar aqui e vai colocar, ó, B unido a C, tá? B unido a C, pensou maldade, B unido a C. Quem que é B unido a C? É você pegar esse conjunto e juntar com esse. Mesmo que tenha elemento repetido, digamos assim, você vai manter os dois, tranquilo? Manter um só, mas você não vai repetir. Então vai ficar, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 não tem, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Tranquilo? Ponto. Uma vez que você faz o parênteses, você precisa realizar agora o restante do processo, tá? Então, o que a questão está querendo? O A menos isso daqui. O que eu quero é o A menos isso daqui. O que seria o A menos isso daí? É você pensar assim, ó, turma. O que tem no conjunto A que não tem no conjunto C? B ou C, tá? Observe. O 1 tá nos dois? Tá nos dois. O 2 também. O 3 também. O 4 também. O 5, opa, ó. O 5 é exclusivo de A. E o 6, ele tá nos dois. Como é o exclusivo de A, a resposta é essa daqui. Tranquilo? Olha que interessante. Por que não é a letra E? Porque a A tá correta. Na verdade, turma, é porque muda. Se você faz assim, ó, é o que tem na união de B e C menos o A. Então, é o que, tipo assim, é o que tem na união de B em o C que não tem em A. E aí você iria perceber o quê? O 0, o 7, o 8 e o 9, eles são exclusivos dessa operação. Então, sendo exclusivos dessa operação, seria essa a resposta. Como eu estou querendo que tenha em A, é somente o elemento de número 5. Show de bola? Somente o elemento de número 5. Tranquilo? Questão rápida. Algumas pessoas já fizeram essa questão aqui, tenho certeza disso.
E a questão vai falar assim, ó, turma. Um conjunto A, ele possui 10 números distintos, beleza? E ele tem um conjunto B, onde ele possui 7 números distintos. Sabendo que o conjunto intersecção entre A e B possui exatamente 5 números, o total de elementos do conjunto A menos B é igual a quanto? Tem duas formas de você fazer isso daqui. A primeira é quando você, de fato, atribui os valores e faz a operação. Então, você cria os dois conjuntos. Só que você pode representar isso daqui em diagrama, tá? A, B. Por onde que você começa? Sempre pela interseção, tá? Sempre você vai começar pela interseção. Então, você vai chegar aqui, turminha, e vai colocar, ó, sabendo que a interseção possui 5. Não é o algarismo 5, é a quantidade total. Então, aquela região comporta uns 5 elementos. O meu conjunto A, ele possui 10 elementos. Só que eu sei que dos 10, 5 também está em B. Então, o A menos o B é o todo menos o que tem de comum. 5. Resposta correta, letra C, tá? O meu conjunto B, ele possui 7. Então, se eu quisesse aqui, ó, turma, o B menos A, ó, aqui é 7. Eu pegaria 7 menos a interseção, que dá 2. Ainda bem que não tem nem resposta. Porque se a pessoa ela trocar os valores aí, ela realmente pode confundir, né? Achar que seria aquela operação e não é. 150 pessoas realizaram um teste com 2 questões. Se 70 pessoas acertaram somente a primeira questão, 50 pessoas acertaram a segunda questão, 25 acertaram as 2 questões. Então, o total de pessoas que erraram as 2 questões é igual a quanto? Ah, Ian, você não falou isso aqui não. Turma, você vai pensar de maneira bem tranquila. Ó. Desenha os 2 diagramas. Aqui eu posso colocar, ó, primeira questão. Aqui eu posso colocar a segunda questão. Beleza? Por onde que você começa? Interseção. Uma vez que você aplica a interseção, você vai começar a diminuir os valores para encontrar a região do somente. Só que aí tem um detalhe. Pelo texto, ele vai falar assim, ó, se 70 pessoas acertaram somente a primeira questão. Turma, uma vez que você encontra essa palavra, isso aqui você não precisa subtrair a interseção, não. Você vai falar assim, não, não. Quando você encontra, turma, apenas, somente, já dá o resultado subtraído, tá? Isso é uma malícia que você precisa ter em relação às questões. Então, assim, ó, 70 pessoas acertaram somente a primeira. Eu vou chegar aqui e vou colocar o 70 direto. Não é 70 menos 25, não, beleza? É 70. Porque olha a diferença. 50 pessoas acertaram a segunda questão. Ué, eu vou fazer a mesma subtração, tipo 50 menos 25 aqui e 70 menos 25, e o que que isso vai influenciar? Entendeu? Então aqui você vai chegar e vai fazer de fato 50 menos 25. Aí dá 25. Beleza? Aqui você tem que ficar de olho. Aí agora vai uma observação. Vamos pensar assim, ó. Ele está querendo o que errou 2 questões. Quando você desenha os 2 diagramas, você precisa encarar que os diagramas são referentes à primeira questão e à segunda questão. Primeira e segunda. E quem não está ali errou as questões. Então você pode, né? Tem gente que opta por desenhar como se fosse um retângulo aqui de fora. E aí, a partir disso, você vai distribuir os seus valores. Tudo que não pertence aos diagramas, as bolas, está fora. O fato de estar fora significa falar o quê? Que não é nem primeira nem segunda questão. Ele está aqui, ó. Como que você chega nesse valor? Você vai pensar. O conjunto universo não é 150? Dessa quantidade, você já distribuiu quantos? 70
mais 25, mais 25. Você não distribuiu 120 pessoas? Você sabe que o total não é 150? Quando você faz a soma e retira do total, isso aqui, turma, ó, fornece exatamente a quantidade de pessoas que não acertaram nem a primeira nem a segunda. Erraram. Tá aqui fora. Beleza? Então você coloca essa quantidade de 30. Fica de olho, porque isso daí é interessante você saber. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Sabendo que num total de N, ele já não falou conjunto interseção. 25 gostam de jogar vôlei, 45 gostam de jogar basquete, 18 as duas modalidades e 20 nenhuma delas. Você tem a mesma representação. Aqui você vai ter vôlei, aqui você vai ter basquete. E você começa pela interseção. Tranquilo? Começa pela interseção. Uma vez que você começa pela interseção, você vai para a região dos exclusivos. Você vai para a região do somente, tá? Vôlei não é 25? Dos 25, 18 já não foi? Aí você vem e faz, ó. Tira 1, bota o 15 para 8, 7, menos 0, tá? Você vai fazer 25 menos 18. Basquete, 45. Aí você vem aqui no canto e faz a subtração. Mesma coisa. Aqui dá 3, vai uma dezena para lá. 15 menos 8, 7. 3 menos 1, 2, 27. E você sabe que 20 delas não gostam de nenhuma. Então 20 está aqui fora. Tranquilo? 20 está nessa região de fora aí. Como eu quero saber a quantidade total, você vai somar. Você sabe que 18 mais 7 mais 27 mais 20 vai dar quanto? Vamos pensar. Vôlei é 25, que já está aqui. Então vai ficar 25 mais 20, 45, mais 27, 72. Tranquilo? Resposta correta, letra A. Turma, é algo que é tranquilo de fazer? É, tá? É algo tranquilo, é uma questão que eu sempre volto e trago assim para você perceber que é bem de boa de fazer. Você sabe que no conjunto universo de 240 pessoas, você tem aqui que gostam de chocolate, você tem aqui uma quantidade que gosta de sorvete. Eu já fiz essa questão na live uma vez, teve gente que teve dúvida e me perguntou depois. Então eu sempre trago, eu sei que se repete, você percebe que, turma, que dependente da banca, as questões elas se repetem. Vá por mim, tá? Você sabe o quê? Que 23 gostam dos dois. O total é 240, beleza? O total que 240. Chocolate, ele fala que foi quanto? 116. Aqui dá 93. Porque é 116 menos 23. 124 sorvete. Então, 124 menos 23, 101. 101 pessoas. Nesse caso aqui, ele quer apenas o quê? Você já tem a alternativa correta. Porque se você for direto para a letra C, você cai em 93 pessoas gostam somente somente de chocolate. Eu troquei aqui. Não troquei? Aqui, ó. Opa. Aqui. Eu troquei esses valores aqui. No caso, aqui é uma região do somente, tá? Então, por isso que cai. E aí se fosse a letra B? Aí, para você verificar se é de fato a letra B, você precisa somar isso, ver o quanto que falta para 240 e marcar a alternativa correta, tá? Você faz a soma e retira do total, mas você percebe que de fato é a letra C. Aí vai uma dica para você que está estudando, que a gente já está chegando no final. Quando você estiver estudando, turma, essas questões de conjunto, eu quero que você faça o seguinte. Façam questões com 3 diagramas. Façam questões que envolvam a relação de pertinência, relação de contido, relação de contém.
Façam também algo relacionado a conjunto das partes, que é a quantidade de conjuntos que você pode gerar a partir de um conjunto finito. Show de bola? Você vai perceber que existe uma relação matemática, 2 elevado a alguma coisa, e aí você vai conseguir marcar a alternativa correta. Show de bola? Dá um de olho, fica de olho nisso daí, que realmente é algo a mais que você precisa saber quando você já domina tudo isso daqui. Show de bola? Pessoal, estamos aqui chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Toda aula eu falo isso e toda aula eu vou continuar falando isso. Segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Fiquem com Deus, bons estudos, contem comigo nessa jornada, beleza? Fui!